Boa noite, graça e paz, dando continuidade à leitura do nosso livro, O Imensurável Amor de Deus. Que o Senhor nos abençoe na leitura desse livro, nesta noite, em nome de Jesus, e que você que está ouvindo, que Deus possa fazer algo na sua vida, que você esteja aberto, com seu coração aberto, sua mente, para a transformação que Deus quer fazer na sua vida, porque o Senhor, Ele está sempre pronto a nos abençoar, a nos libertar e a nos curar. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe nesse momento que estaremos lendo esse livro e que seja para honrar e glorificar o teu nome, para a edificação da tua igreja, do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Nós paramos aqui em manipulação. Nós vamos ler do início aqui, vamos dar uma recapitulada rápida aqui. Nós vimos que um problema leva a outro. Se nós tratarmos nossas feridas à maneira de Deus, elas nos conduzirão à independência de Deus. Se nós não tratarmos as nossas feridas à maneira de Deus, se nós não tratarmos as nossas feridas à maneira de Deus, elas nos conduzirão à independência de Deus, o que por sua vez gera o orgulho. O orgulho diz respeito muito mais ao que as pessoas pensam de nós do que aquilo que Deus pensa de nós. Isso nos leva a ter medo do homem. O temor do homem inevitavelmente conduz à desobediência. Podemos ainda fazer muita coisa por Deus, mas estaremos praticando uma religião de obras mortas. Algumas das pessoas mais feridas que eu conheço são igualmente mais orgulhosas e independentes. As mágoas emocionais nos tornam extremamente suscetíveis a essa síndrome viciosa contra a qual ninguém está imune. Para ajudar a identificar a síndrome de Saul, descreva algumas características que, com frequência, aparecem em nossa vida cotidiana. Número 1. Afastamento ou isolamento. A síndrome de Saul nos instiga a afastar-nos de vez das demais pessoas. O afastamento pode tornar-se meio de encobrir ou justificar nossa recusa em perdoar as pessoas que nos magoaram, em nos comprometer com aqueles de quem discordamos. O número 2, possessividade. É egoísta a mentalidade do tipo: meu ministério, meu grupo, minha opinião, meu emprego ou meu lugar na igreja, pois é derivada de uma atitude de independência. A Bíblia ensina que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, em 1 Samuel 15, 23. Tem origem no inferno. Essa atitude de primeiro eu é pecado. Mentalidade de nós contra eles. Quando somos pegos pela síndrome de Saul, começamos a pensar da perspectiva de nós contra eles, aqueles com quem pensamento demonstra apenas em estarmos em desacordo com outras pessoas, mas também estamos julgando e criando facção na igreja. Já viu aquelas pessoas que chegam, que estão no grupo de oração
mas está sempre apontando o erro do outro. E a Bíblia fala, sabe o quê? Que quando somos corpo, se o seu dedinho doer, se o dedinho do outro doer, é para doer no seu também, é para você sentir a mesma coisa. Se o outro tiver em pecado, é para você sentir também a dor do outro. É para você sentir tristeza, a tristeza que o pecado causa. Manipulação. As pessoas orgulhosas e independentes tentam, por vezes, manipular os outros, recusando-se a cooperar, exigindo que se faça sua vontade, criticando maldosamente ou julgando sem parar o que os demais estão fazendo. Sem dúvida, espiritualizamos nossas razões, e é esse o motivo pelo qual nossa manipulação pode ser muito perigosa. Incapacidade de aprender. A síndrome de Saul faz com que permaneçamos fechados diante de outras pessoas. Recusamos-nos a aceitar a correção e a instrução. Tornamos-nos endurecidos, indiferentes. Atitude crítica e condenatória. Nós a justificamos de muitas maneiras, todavia se resume nisso. Desmoralizamos e tratamos com desprezo os motivos dos outros. Impaciência. Consideramos que nosso método é melhor e nos recusamos a esperar por outras pessoas que discordem de nós ou nos entendam. Desconfiança. A síndrome de Saul resulta em desconfiança. Acusamos os outros de não confiarem em nós, mas muitas vezes se trata de projeção de nossa própria desconfiança. Reflete nossa independência e se relaciona muito mais com nossas necessidades do que com as do próximo. Deslealdade. Essa característica manipula as dúvidas, as feridas ou as necessidades do próximo para recrutá-lo para nosso grupo, ganhando-o para nosso próprio ponto de vista. Em vez de procurar edificar a unidade, o amor, o perdão e a reconciliação. Ingratidão. Focalizamos a atenção naquilo que imaginamos que deveria ser feito por nós, em lugar de enfatizar tudo o que já foi feito por nós. Idealismo doentio. Idolatramos o medo, um padrão ou um programa, e então o colocamos acima das pessoas, principalmente aquelas de quem discordamos. Os ideais se tornam mais importantes do que a unidade ou as atitudes corretas. Embora a síndrome de Saul seja com frequência um sintoma de sentimentos feridos ou não resolvidos de rejeição, ainda é egoísta e errada. Assim, precisa ser extirpada impiedosamente. Não existe problema de independência e inferioridade que não possa ser resolvido mediante uma humildade maior e maior quebrantamento de nossa vida. A Bíblia promete que, quando nos humilharmos, Deus nos concederá graça. Tiago 4, 6 e 7. Temos medo de humilhação, contudo, não é isso o humilharmos. A verdadeira humildade está ligada à prontidão de sermos conhecidos pelo que somos realmente e de ficarmos ao lado de Deus na luta contra o nosso próprio pecado, contra o nosso eu. A maioria das pessoas nos respeita mais e não menos quando nos humilhamos e confessamos nossos pecados e necessidades. Acredito que Deus sempre o faz. Se você foi apanhado pela síndrome de Saul, permita-me dizer que jamais se livrará desse mal enquanto não aceitar a responsabilidade de arrepender-se das atitudes erradas. De nada adiantará lançar a culpa dos próprios problemas sobre terceiros, tampouco apresentar desculpas para seus pecados.
Humilhe-se diante de Deus e dos outros. Clame ao Pai em oração fervorosa. Muitos anos atrás percebi esse mesmo padrão em minha própria vida. As profundas inseguranças me doíam, mas eu era também muito orgulhoso e independente. Ansiava aceitação e afirmação, mas de forma alguma confessaria minha desesperada necessidade de ajuda. Estava obcecado com o que as pessoas pensavam de mim, especialmente os outros líderes. Somente me livrei da síndrome de Saul quando me humilhei diante dos outros e me arrependi diante de Deus. Fiz um voto a Deus, pedindo que Ele tratasse desses meus problemas em minha vida, muito mais do que desejava liderança, atenção ou aceitação alheia. Eu chamo esse voto de minha aliança de José. Certo dia, dediquei um tempo a ficar sós com Deus em uma floresta da Holanda. Foi quando clamei ao Senhor. Disse ao Pai que queria a todo custo que Ele arrancasse a independência, o orgulho e o temor do homem da minha vida. Também lhe disse que esperaria o tempo necessário para que isso acontecesse, até mesmo 12 anos, à semelhança de José do Egito. E eu não queria tomar nenhum atalho no processo de endireitar a minha vida com Ele. Foi uma oração custosa, mas nunca me arrependi de tê-la feito. Deus me ouviu naquele dia e fez algumas mudanças significativas em minha vida. Libertação do temor das pessoas. E você? Você gostaria de agora colocar isso diante do Senhor? Você gostaria de agora, no lugar que você está aí, como se você estivesse sozinho, sem ninguém por perto, mesmo que tenha alguém por perto, você pode se recolher a um lugar e se colocar na presença do Senhor e clamar ao Senhor como o autor do livro. Ele foi para uma floresta, ele foi ali e ali ele clamou ao Senhor. Ele viu o que ele tinha de errado, ele tinha a independência, o orgulho, o temor do homem na vida dele. E ele se colocou na presença do Senhor, porque ele viu a necessidade que ele tinha de se endireitar diante de Deus, mesmo que aquilo custasse para ele algo que naquele momento causaria uma dor no coração. Mas naquele momento ele orou ao Senhor e clamou ao Senhor por mudanças significativas na vida dele. E ele foi liberto. Deus tem libertação para você também e para mim. Precisamos nos humilhar na presença dele. A palavra diz que se nós humilharmos na presença dele, ele nos exaltará. E nós precisamos de nos humilharmos, porque o Senhor, ele quer ter intimidade com a gente. E esses pecados, eles não permitem que tenhamos intimidade com Deus. Por isso vamos falar novamente aqui, só falar esses tópicos aqui que identificam, a síndrome de Saul. Primeiro, afastamento e isolamento. Fala comigo, Senhor, eu te peço perdão por esse afastamento e isolamento. Senhor, eu te peço perdão pela possessividade egoísta de dizer meu ministério, meu isso, meu emprego, meu lugar na igreja, meu... Senhor, me liberta, porque a rebeldia é como pecado da feitiçaria e eu não quero ir para o inferno. Me liberta, Senhor. Senhor, me liberta da mentalidade de nós contra eles. Em nome de Jesus. Senhor, me liberta da manipulação com as pessoas, e às vezes até tentar manipular Deus.